aquele mesmo exemplo lá no caso que a gente fez para ver a igualdade, né, para que a função seja igual a 30, né, tem a inicialização, né, do cromossomo, né, até são seis cromossomos, cada um com 4 genes, né, ele faz o cálculo da aptidão, igual está mostrado que a gente fez, né, na mão em si, né, tem as etapas da roleta, as probabilidades que ele calcula, e gera os cromossomos. Só que esse código aqui, né, ele mostra que a mesma etapa que a gente demonstrou, né, que ele calculou, ele vai fazer agora, né, no caso, a programação. A coisa bacana no Colab é que tem muita gente sempre produzindo conteúdo. Por exemplo, quando a gente está falando aqui desse tipo de algoritmo genético, nesse caso aqui, esse código faz especificamente isso, ele não importa nenhuma, como se diz, nenhuma framework, nenhuma função, nada que alguém já fez. Esse caso aqui, o cara programou para fazer, no caso, dessa função. Então, o que ele fez? Ele fez a inicialização, né, usando o código, né, em si, ele descreveu cada função, cada etapa daquilo que foi feita. Então, em que a população, no caso, é igual a 6, né, ele inicializou os cromossomos, o cromossomo, ele fez um randômico, né, de 0 a 30, pegando 4 valores, né, em si, porque os cromossomos têm 4 genes, né, igual aqui, né, mostrando, aqui, ó, ele tem os 4 genes, então, que o valor vai de 0 a 30, porque 30 é o nosso código final. Ele fez uma impressão, né, do cromossomo, né, em si, né, quais são os cromossomos iniciais. No caso, zerou a época, aqui eu tinha colocado um contador de mutação, mas em si esse contador de mutação não está sendo avaliado. Enquanto a época for menor que 50, nesse caso aqui eu coloquei 50, mas eu vou colocar nessa primeira interação, eu vou colocar 1, quer dizer, ele vai ter uma interação apenas. Ele vai fazer o cálculo daquela função fitness para aquela população, né? Fazer o cálculo da função objetivo, depois vai fazer o cálculo da fitness em si, para a gente detalhar esse teste, né, de cada um, fazer uma soma dessa fitness total, né, em si, principalmente para ter o cálculo daquele valor. Ele calcula a probabilidade, né, faz a soma, né, do caso probabilístico lá, que ele fez, principalmente para fazer uma forma mais correta de fazer a roleta, vai gerar, no caso, um número randômico, né? Ele fez a impressão de cada uma desses códigos aqui, só que eu tirei para ele não ficar grande, que eu quero mostrar para vocês alguns resultados, né? Então, tudo que ele estava calculando, ele estava imprimindo. E no caso aqui, ele fez, no caso, um range, né, aleatório, né, principalmente porque o Colab trabalha bastante, consegue trabalhar bastante com a aleatoriedade, gerar esses números aleatórios, né. O cromossomo, no caso, ele cria, né, no caso, um formato cheio de zeros, né, com tamanho, no caso de 4, né, em si ele cria um cromossomo para receber o valor, né, de corte, de seleção e tudo mais. Então, ele faz da seguinte forma, ele guarda, né, o cromossomo 2 naquela nova forma, principalmente porque ele fez um range aqui, fez toda a parte de cálculo do cromossomo em si, né. Aí ele começou a fazer, ele fez o crossover, né, nesse crossover, ele fez em cima dos valores aleatórios que ele calculou ali em cima, fez a taxa de crossover, que lembra que ele calculou que era 0,25, principalmente pelo tamanho da minha população, pela quantidade de genes. Então, ele fez o corte em si, fez um flag, né, principalmente, para fazer qual que é onde vai ser o ponto de cruzamento, né, onde ele cortou aquele cruzamento que a gente descreveu anteriormente. Aqui ele
faz no caso, guarda, né, os cromossomos que ele está produzindo, e aqui ele faz os cálculos, né, nos valores para principalmente tentar descobrir quem tem, no caso, os valores melhores, faz os cortes, né, os cálculos em si, né, e mostra o cromossomo após o crossover, que é esse cara aqui, né, então ele faz o cruzamento daquela informação, depois ele, no caso, faz o ponto de corte, né, em si, e fala quem que é o novo cromossomo. Ele usou o mesmo nome que ele, da variável inicial lá de cima, né, de forma, no caso, fez o negócio, a taxa de mutação, né, calculou a taxa de mutação, fez a mutação em cima daquele valor, e percebam que aqui ele gerou para fazer a substituição, no nosso caso a gente fez lá 5 e 2, né, no exemplo que eu apresentei, aqui ele vai ficar randômico, né, principalmente para onde ele vai substituir, os valores que ele vai substituir, tem que ser de 0 a 30, porque o meu número vai de 0 a 30. Aqui no caso, ele gerou, fez para fazer a substituição daquela mutação que ele calculou, e aqui ele contou a época. Como vai ficar isso? O que ele faz, né? O cromossomo, principalmente, deixa eu ver aqui só cálculo. Aqui são os cromossomos iniciais, né? Que ele fez. E aqui, só um pouquinho. Os cromossomos, né? Selecionados, a função objetivo em si, né? Calculada, a função fitness em si, calculada, que eu aqui, e depois que ele fez todos os cálculos, eu só deixei separado o seguinte, lembra que eu fiz só uma época, né, então aqui a total de geração total colocou 24, os cromossomos, a função objetivo, aqui eu não somei ela, mas 723, né, aqui quem seria o meu array, né, no caso, de melhor, de valores, né, aqui no caso, seria esse cromossomo aqui, cromossomo que seria a minha melhor solução em si, daquela função objetivo, então nesse caso aqui, eu calculei a função objetivo, né, desses caras, e fiz o cálculo e descobri. Por que que a função objetivo ainda ficou alta, né, e os valores aqui também ficaram altos? Porque eu fiz apenas em uma época. Então, aqui tem uma época apenas, então vou aumentar aqui, ó, para 10 épocas, mesma base, tá? Vou executar de novo. Aqui ele só ficou o print da função objetivo, né, que ele foi calculando, e o fitness a cada iteração que ele foi fazendo, né, aqui os cromossomos iniciais que ele foi colocando, e aqui eu tirei um print fora do loop, onde, no caso, a quantidade de épocas, a geração total 24, né, no caso ele tem 24 novas gerações, e os cromossomos. A função objetivo, vejam que com uma interação eu baixei já para 61, né? No caso, eu tenho aqui o valor da função objetivo, né, em si, calculada, né, desse cara, mas eu vou até tirar ele aqui, porque eu não quero este cara aqui. A função objetivo total, e aqui as minhas opções em si, né. Nesse caso aqui, né, eu tenho, deixa eu só fazer aqui, barra N. Nossa, então. No caso, só o cálculo que eu queria que ele ficasse, que esse daqui são os 6, né, em si, percebam que a minha função objetivo foi para 61, né, e no caso, eu fiz em 10 épocas, 24 gerações. O que aconteceu aqui, né, os valores começaram a diminuir. Se vocês forem lá e substituir por aquela função aqui,
Se vocês substituírem pelo valor dessa função aqui, ó, né, se você vir aqui e falar, substituir o valor dela, né, no caso, por esses valores que ele está colocando aqui, você vê o valor se você conseguir os melhores valores. Nada mais é que você substituir cada valor que você encontrou, né? Nesse caso aqui, ele substituiu, você encontrou um valor, né, no caso 15, vamos colocar, pegar os menores, né, por vetor em si aqui, por que ele encontrou, né, 15, 6, 0 e 2, né, foi um dos melhores que ele encontrou, e você substituiria aqui para ver o valor, né, que esse cara aqui teria que ser igual, né, a 30, né, para ver o valor. Agora eu vou aumentar, né, no caso, minha função objetivo deu 61, né, a minha função objetivo, ela nada mais é que ele pega esse valor aqui que eu tô calculando, né, então ele ainda não está perfeito, né, porque eu ainda estou um pouquinho longe do valor, eu minimizei ela ao máximo, mas ainda não encontrei. Eu vou aumentar mais, de 10 épocas, eu vou colocar mais 20, né, épocas. Lembrando que esse código, ele codificou realmente toda a problemática em cada etapa exatamente desse problema. Vou executar de novo. Ixi, o valor aumentou de novo, não ficou bom ainda. Olha que eu fiz 20 interações. Vou aumentar para 30. Percebam que é bom sempre tomar, verificar o que está acontecendo com... Aí, já melhorou, quer dizer, abaixou para, ficou no valor de 62 de novo, né? Então, aqui a gente tem essa preocupação em si, né? De calcular o valor correto. Então, a função, né, objetivo, né, aqui, aqui no caso deu 62, quer dizer, 30 ainda não foi, tenho 24 novas gerações e o valor não dá. Se vocês substituírem esses, pegar o melhor cromossomo aqui para escolher, você não vai conseguir ainda o valor, porque ainda consegui 62. Percebam que o número de interações, ele vai melhorando ou não, então depende muito por causa da aleatoriedade. Então, vou colocar 40, vou calcular de novo. Eu gosto bastante de sempre verificar esse cara, ó. Função objetivo total, 38, quer dizer, eu estou abaixando ela. Então, a função está abaixando, quer dizer que eu quase achei uma solução ótima. Lembra que a nossa função objetivo total, ela teria que ser, no caso, um valor, né, de 30, mais ou menos, para eu conseguir um bom valor. Então, aqui, novamente, eu fiz 40 épocas, né, no caso, e eu achei os valores. É claro, gente, que ele zera aqui, né, ele tá zerando opções, mas nada, eu não impedi que o zero não fosse um cálculo, né, até porque a gente colocou de 0 a 30, né, em si, os valores para calcular, mas se quiser complicar um pouquinho mais, você pode colocar as opções. Então, aqui eu vou colocar, vou aumentar de novo, tá? Eu vou colocar agora 50 interações. 50 interações. Já aumentou. Então, aí nós temos, vocês percebam a grande problemática da execução, né, do problema. Eu vou colocar 80, né, pode ser, principalmente por causa da aleatoriedade, tá, gente? Não tem muito... Opa, função objetivo já baixou bastante aqui e me deu um valor. Lembra que como que a gente saberia o valor correto, né? Então, a gente faria a impressão, por exemplo, né, do valor, né, que colocaria o 8, né, mais...
mais 1 vezes 3 mais, vou colocar o 0 aqui, vezes 4. 1, 4, 1, 2, 3. Vou colocar o 0, que é o valor mais baixo, vezes 4. Só ver se não vai dar. Ó, percebam que o que aconteceu, o valor da minha função fx, né, fx igual, né, pegando os melhores, opa, a vírgula, substituindo, né, nos valores que eu encontrei aqui dos meus cromossomos em si. Então, a ideia em si, vocês percebam que uma interação, às vezes, não dá certo, dá uma interação muito fraca, né? Mas, às vezes, 50 não pode dar. Pode ser que, às vezes, com 10 eu encontre um bom resultado, pode ser. Percebam que a função objetivo total, ela é o máximo para vocês conseguirem calcular como que está os seus valores, se você está conseguindo bons valores, né? Então, aqui, a minha função agora chegou a 29, não é 30, né, em si. Ah, e se eu pegar, então, esse cara aqui, esse aqui, ó, que tá já deu 33, né, não deu certo. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado com relação a isso. Vou aumentar aqui. E vamos lá fazer, por exemplo, eu coloquei 80, eu vou colocar 150. O número, ele colocar, já, ó, deu 97. Então, percebam que a função objetivo hora, ela aumenta, a hora ela baixa. Deixa eu fazer de novo. Eu colocar, opa, calculei. 150 interações, né? Aqui ele foi mostrando os objetivos e fazendo, deu 84. Ah, se eu executar de novo, né? Opa, estou executando errado. Deixa eu só reduzir aqui, só para não ficar muito... Ele não... Aí aqui... Ó, já deu 52. Então, percebam que a cada interação que vocês vão fazendo, vocês vão trabalhando, você coloca. Esse código foi um código que eles trabalharam, no caso, eles fizeram cada etapa exatamente daquele algoritmo e foi calculando, tá? Então, é bem bacana. Percebam que a função objetiva aqui, ela ajuda a nos dar um norte, né? E de saber aonde a gente quer chegar também, né? Então, a gente tem essa característica em si, que a gente pode trabalhar. Esse é um exemplo do algoritmo genético, já direto no Colab, mostrando cada etapa. Existem bibliotecas, tem a DEAP, né, DEAP em si, existem outras funções, gente, existem uma variedade de bibliotecas, né, de funções personalizadas que as pessoas criam, por exemplo, uma biblioteca chamada PyAugen, né, que é uma biblioteca dessa Python hosted.org, que tem vários packages lá dentro que trabalham, por exemplo, com essas bibliotecas. Um detalhe importante, como a gente está no Colab, a única coisa que a gente faria, né, é instalar essa biblioteca usando o pipe, né, install PyLGen, né, no caso, que é o nome que eu quero utilizar, ele vai lá e faz a instalação nesse ambiente aqui que eu estou executando. Então, eu vou só executar de novo, porque eu deixei aberto, né, então ele vai fazer uma reconexão aqui, tá? Ele instala rapidamente, né? É uma biblioteca, gente, que onde eu vou vir aqui, vou importar ela, né? Que eu já instalei, agora eu vou importar.
Ele faz a população, né, de 1 a 30, né, no caso, the type int, né, ele, no caso, cria a população, um intervalo de 1 a 30, né, para essa população. Percebam que ele já tem as funções, né, de selection, de crossover, de mutação, tudo já definido nessa biblioteca. Então, a única coisa que você faz, né, no caso, é fazer, no caso, a selection, ele faz por torneio, né, tornant, on point, quer dizer que ele faz o crossover em um ponto só, e a mutação que é randômica em si. Então, esse aqui ele está recebendo, né, as funções lá da variável dele, da função dele. Aqui ele criou a função objetivo, que é o A, B, C e D, que é exatamente a função, né, que a gente está trabalhando, que foi trabalhada etapa por etapa num código único. Aqui ele só definiu a função, que a gente chama de a função objetivo, né, através desse código, onde ele retornou esse valor. Ele, para o algoritmo genético, né, no caso, ele só fazer a execução, ele carrega, né, a função, passa os parâmetros da população, a função objetivo, carrega a seleção, né, como é feita a seleção, o crossover e a mutação. Então, aqui você, no caso, executa, ele dá, no caso, o conceito das interações, aqui ele fez com 50 interações, né, e nesse caso aqui, eu tirei só um print, deixa eu só, no caso, ele mostra a população, né, em si, e faz o cálculo, né, em si, por exemplo, se vocês quiserem ver o que a população, né, que foi calculada, né, o objetivo também, então você pode imprimir para ver os valores. Mas aqui, o resultado, né, no caso, aqui ele só faz uma seleção em si, onde a função objetivo ficou 0, a solução, no caso, é 2, 6, 4 e 1, a geração é 11. Só a título de exemplo, vou pegar esse nosso cálculo aqui, né? Em 11 gerações, percebam que ele é uma função, né, em si. No caso aqui, ele já me falou qual que é a melhor solução, que é 2, que é 6. Se eu for calcular, né, só para fazer a substituição, igual eu mostrei para vocês, 4 e 1. Ah lá, perfeito. Ele dá exatamente a minha função igual a 30, quer dizer, essa melhor solução que ele calculou com 11 gerações, né, que seriam as interações que ele fez aqui. Percebam o legal, né, vamos dizer, disso tudo, é que aqui a única coisa que é o trabalho que a gente teve, né, foi definir a população, né, em si, definir a função objetivo e carregar tudo isso na função, né, do algoritmo genético, né, desse cara do PyLGen, né, é uma biblioteca que é considerada lá no Python Hosted, onde alguns pacotes, tem mais de um pacote, ela tem a DAP também, tem outros pacotes de algoritmo genético, algoritmos evolucionários. Eu gostei bastante desse para mostrar para vocês. Então, dá para brincar bastante de uma maneira mais simples, né, onde aqui a única coisa que vocês têm que definir é a função objetivo, a população inicial, e o restante ele calcula. Aqui, no caso, também ele mostra o resultado, né, no caso das interações, né, nesse caso aqui, esse cara aqui, ele fez de 50 interação, né, mas nesse caso foi menos, né, de interação, então ele calculou e mostrou a melhor solução. Aqui eu só mostrei mesmo só o resultado, só porque lembra que a gente quer chegar no 30, então a melhor solução seria essa. Percebam que ele não usou zero, né? Que a gente não colocou por que ele não tem o zero aqui, né? Porque ele fez no intervalo de 1 a 31, então ele não elenca o zero como possibilidade. Então percebam que a nossa solução aqui foi sempre usando o 2, o 6, o 4, 3, 1 e o 4, né? Enquanto que nesse cara aqui, ele começou a aleatoriedade dele do
do 1 ao 30, né? Por isso que ele jogou muitos valores, né, de zero. Vou voltar aqui só rapidinho. De colocar a aleatoriedade. Percebam que ele achou uma solução. Eu acho que eu tenho que só arrumar. Tem um lugar que ainda ficou com algum zero. Mas a ideia é, se vocês não querem, no caso, usar, vocês utilizam o número aleatório usando sempre do 1 ao 30, né? Que aí ele faz corretamente e não usa o zero, porque se ele zerar, até meio que, vamos dizer assim, rouba um pouco para facilitar Eu gostei bastante desse algoritmo genético implementado, né, no caso, dessa função personalizada. Esse framework, essa função, né, que ele fez, assim, é bem bacana. Aí, existem também uns exemplos que ele utiliza, eu gostei desse aqui, né, no caso, que é o PyNI-SIG, né, esse algoritmo também, que onde você faz a instalação, utiliza, no caso, sempre é importante, gente, toda vez que você vê um código, alguma coisa, você tem que puxar a instalação, fazer a importação dele. Nesse exemplo, um pouquinho diferente, não tem a ver com os exemplos anteriores, onde a gente tem o seguinte, né, a gente tem pera, maçã e banana, e os valores dele, e eu vou inicializar o algoritmo genético com esses dados aqui, né, que ele colocou, né, então vou fazer a instalação, ele vai só conectar de novo aqui, tá? Ele vai conectar de novo, instalar. Aqui nesse caso, essa outra biblioteca do PyISiga, né, em si, ele faz a instalação, ele pega os dados, ó, se você ver aqui, dá um data, ele vai mostrar os dados, tá? Não. Mostra os dois, né, em si, e os valores. Ele vai inicializar o algoritmo genético com aqueles dados, né, com esses caras aqui. Ele inicializou. Ele define a função de aptidão, nesse caso aqui, principalmente é o conceito dos valores, né, principalmente, né, de cada valor. Define a função fitness, faz o cálculo da função fitness e executa o algoritmo genético. O que ele faz aqui? Ele fala, eu posso gastar mais ou menos o conceito desse conceito da pera, né, e da maçã em si. A ideia dele principalmente só para ver quanto mais frutas eu posso, com um valor também que eu consiga combinar os três, né? O exemplo aqui, no caso, é muito simples, né? Porque ele usou valores 50, 35 e 40. Quem que ele escolheu aqui, nesse caso? O valor do meu melhor indivíduo, né? Que seria a ativação, nesse caso, esse cara aqui seria a pera e a banana, e a soma dos dois vai dar 90, né? Então, aqui, nesse caso aqui, vai dar 90, e ele faz o cálculo do melhor indivíduo. Então, é uma característica, né? Aqui, da mesma forma, seria um pouquinho mais avançado, que ele fala que você pode configurar, né, as opções em vez de simplesmente só carregar os dados e com dados padrão, ele mostra isso. E é uma forma de você trabalhar, né, o algoritmo genético, né, em funcionamento, definir algumas funções mais específicas, né, mas são opções, tá, que essa biblioteca do PySiga também pode funcionar e trabalhar. Gente, o conceito em si do algoritmo genético, eu calculando ele, igual esse código calcula tudo na mão, toda a problemática na mão, ou eu posso criar funções que façam isso, né, nesse caso aqui. Existem outras funções, tem uma também muito famosa, que é a DEAP, né, que é uma de fazer algoritmo genético também, ele faz algoritmo evolucionário algoritmo, né, em si, ele também
permite também fazer a seleção, crossover, tudo isso da mesma forma possível, tá? Só quis mostrar esses exemplos mais simples, principalmente para usar, né, em algoritmo genético. Eu posso, qual que é a melhor biblioteca? Gente, deve depender, assim, da problemática que vocês querem fazer e se ela está atualizada, né? Se ela conseguir atender você com seus dados, com as suas informações e tudo mais. O conceito desse algoritmo genético, tá? É isso, tá? Quando ele tá falando, você carrega os dados no algoritmo, ou se você faz definição de fitness, por exemplo, ele já executa, percebam que ele já te dá uma solução, mas o que está por trás disso é tudo aquilo que eu mostrei anteriormente, desde que a gente falou, todas as etapas estão cruzadas e estão ali, dentro para vocês trabalharem, tá? Então, qual a melhor? Vocês vão decidir, e principalmente para os dados que vocês querem fazer. Eu gostei bastante dessa PyLD e dessa aqui, e também tem o da EAP, deixa eu ver aqui, se eu mostro. Não é esse cara. Não, acho que é esse aqui não é, eu não deixei carregado aqui. Mas a função são as mais variadas possíveis. Toda vez que vocês procuram um conceito de algoritmo genético, vocês sempre encontram uma coisa bacana, tá? Então, a nossa aula, né, vamos dizer assim, de hoje, é mostrar ele